Ao tema, por que vamos falar sobre a questão da qualidade do pão francês, Raíssa e Ari? Bom, já faz alguns meses, alguns anos, que a gente vem trabalhando, certo? As entidades vêm trabalhando, buscando dar mais segurança para os consumidores com relação ao pão. Porque, Ari, nem tudo que parece ser pão é um pão de fato, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria que os ouvintes atentassem para as informações, porque o que dá sustentação a essas normas é a Lei Federal 9.933/1999, certo? Que regulou o Inmetro e o Cometro para trabalhar em conjunto com as autarquias, como a Anvisa, por exemplo, e as entidades federativas, os sindicatos e a Associação Brasileira de Panificação, certo? Para criar normas e estabelecer métricas para a produção e comercialização do pão, visando evitar problemas futuros de saúde, tá? Então, assim, baseado nessa lei, o Inmetro, junto com a Associação Brasileira e a ABNT, certo? Formularam uma norma 16.170, que rege o regramento para a produção do pão francês, certo? Com características. Ari e poeta Gabriel. O pão mais saudável que existe, ele é basicamente, ele usa poucos ingredientes: farinha de trigo, sal, fermento e água. No entanto, a textura dessa mistura, ela fica rústica e a gente gosta, né, de uma textura mais macia, uma textura mais leve, né, mais fácil até mesmo de consumir. Então, sendo desse modo, foi permitido a criação de aditivos, de enzimas, de componentes que ajude a farinha a desenvolver a rede de glúten, a sua proteína, e a gente tem um pão saboroso, macio por dentro, crocante por fora e saudável, tá? Então, assim, existem algumas substâncias, por exemplo, que são permanentemente proibidas por ser cancerígena e também ajudar a desenvolver arimateia, outros tipos de doenças. Entre eles, existe o bromato de potássio. Tá? Então, toda a Já é cadeia proibido por lei, é inclusive. proibido por lei, certo? Não pode se... Isso é um crime de saúde pública. Se o padeiro for flagrado utilizando esse ingrediente na sua formulação, ele corre o risco de ser preso imediatamente, tá? Porque já é comprovado cientificamente, certo? Que não pode, esse produto é altamente nocivo à saúde humana, tá? Então, na indústria da panificação, isso é permanentemente proibido. Então, a Associação Brasileira, ela fez um convênio com o Sebrae no ano de 2024. Na oportunidade, eu estava em São Paulo participando da assinatura desse contrato. O senhor Paulo Meneghelli, que é o presidente da associação, e no momento a pessoa responsável nacional pelo Sebrae assinaram esse convênio. E aí tem se desenvolvido ali o trabalho da ABIP pelo Brasil, ajudando os padeiros, empreendedores, compreender eles, ajudando eles a compreender essa temática e a trabalhar em cima da qualidade dos seus produtos, especialmente do pão francês. Então foi criada essa norma, e estabelece 13 critérios de avaliações para que a padaria receba um certificado nacional de que tem um pão francês de qualidade. Esse trabalho hoje já foi feito em mais de 12 estados da federação e mais de 800 padarias foram contempladas e receberam selo. Ano passado, o estado do Rio Grande do Norte recebeu a convenção da ABIP e lá também foi realizado esse trabalho. Eu vou pedir desculpas aos ouvintes, porque vocês podem perceber que minha voz está um pouco fanhosa. Minha garganta gritou um pouco, certo? Então, assim, eu estou mais uma vez pedindo desculpas a vocês pela voz, tá? Mas vamos aqui dentro das minhas limitações. Então, Ari, um dos maiores gargalos e desafios para a gente é transferir
essas informações para os ouvintes, para que eles compreendam. Quando a gente fala daquela própria questão da compra, né? Quando você vai comprar e o estabelecimento não vende no peso, por exemplo, né? Tem que ficar atento. Isso é o detalhe mais básico do consumidor identificar que tem alguma coisa errada ali, né, Norival? Até o próprio preço do produto, você já diz, opa, peraí, será que é um pão de qualidade mesmo? Até a gente já falou também sobre esse assunto aqui outras vezes, porque é um alerta realmente que precisa ser sempre reforçado, né? Quando a gente fala que a venda do pão ela tem que ser no peso, isso não é para beneficiar especificamente o empreendedor. Os ouvintes precisam compreender que é uma questão de saúde pública. O cliente, quando ele compra no peso, ele está pagando por aquilo que está levando. Ele não está pagando nada mais e nem a menos. Quando ele compra na unidade, Ari, ele corre um sério risco de pagar por um produto e receber outro. E especialmente pagar por um produto que não tem qualidade. Ainda existem fábricas clandestinas que usam esse tipo de componente proibido em aditivos, Raíssa, para desenvolver, para ajudar a farinha a desenvolver, a dar volume, sabe? Então, desconfie daquele pão grande, aquele pão que só tem casca, sabe? Desconfie de pão que você bota na sacola à noite e no outro dia está com aquele cheirinho de azedo, murcho. Então, assim, fique atento. Como é que se desenvolve um excelente pão francês? O pão francês, ele precisa ser, o miolo dele tem que ser denso, Raíssa. Certo? Os alvéolos do pão francês, diferente do pão de fermentação natural, são alvéolos mais fechadinhos, certo? Então você vê, quando você abre o pão francês, o miolo dele tem que ser denso, com aqueles furinhos, a gente chama de alvéolos, aqueles furinhos têm que ser bem pequenininhos, certo? Então você tem uma casca grossa, uma coloração específica, mais avermelhada do pão francês, e o miolo dele tem que ser um pouquinho mais fechado, parecido com o miolo do pão brote e do pão doce. Quando você tem no pão francês um miolo com os alvéolos, com aqueles furinhos maior, parecendo um queijo de coalho bem furadinho, né? Quando o pão fermentou ali bem, né? Isso. Então, assim, esse pão tem duas situações. Ou esse pão passou da hora de fornear, e aí é o pequeno empreendedor, ele não tem condições de comprar uma fermentadora para colocar lá, que é um equipamento que permite que o pão tenha uma durabilidade. A gente faz o controle da fermentação com esse equipamento. Então, não está vendendo pão, acabou o movimento e tem lá 600 pães lá. Então, ele coloca nesse equipamento, estabiliza a fermentação, ele não fermenta mais, certo? E pode esperar até 14 horas para assar o pão. Então, mas não é todo padeiro que pode ter isso. Que tem essa estrutura que a tecnologia oferece. Isso. Então, o que é que ocorre? Em muitas situações, acabou o movimento, o cara vai deixando o pão lá e tal, aí depois ele acaba assando o pão e fica o pão já passou do ponto, e aí você tem um sério... Se o pão não tiver o bromato de potássio, você não vai ter um pão de qualidade. E se o pão tiver bromato de potássio, você vai ocorrer um risco sério de saúde.